Cristo! Que medo! Bom dia, Bom dia, Inês. bem-vindos. Bom dia ao resto dos colegas e bom dia a toda a gente que nos está a ouvir, este vasto auditório que vai da Austrália até Serpins do Voga, passando por Lobelho do Mato, naturalmente. Dá-me trilha! Uma trilha tão triste. É verdade. Hoje temos princesa, que eu sei que vocês Como adoram eu princesas. gosto. Porém, não fiquem já a bater palminhas no carro assim, "Eu até vou parar o carro, até vou parar o carro." Porque é uma princesa que não acaba de facto nada bem. Neste dia, em 1794, morria em Paris aos 30 anos. Ui, na boca da cena toda, estava É escaldante. verdade, as princesas que morrem em 1794 em Paris geralmente não é de morte natural, if you know what I mean. E falamos, claro, da princesa Isabel de França. Vamos ouvir a sua história. Ela Isabelinha. peço imensa desculpa, Ela, ainda bem que já assim, aconteceu a Revolução Francesa, senão já levava uma Também estavas chapada. tu sem cabeça já. Mas olha, é uma história mesmo triste. Bem, como sabemos, não é? A nossa Isabel nasceu em 1764 em Versailles, que era a casa da família dela. Tinha lá um apartamento. Casa de família. Era a casa da família, Nossa. já desde. Aquilo desde a Maria Cachucha. E era filha de quem? Luís, o Delfim de França. E a mulher, no caso, a princesa Maria Josefa de Saxe, que é um sítio que há na Alemanha. Gostavas de ter ouvido isto? E uma marca de carro, um modelo de carro também. Citroën Saxe. Saxo. E era de sax também. Estou a cantar. Eu estou a cantar o Moonlight Serenade do Glenn Miller. O Delfim, o que era isto de ser Delfim de França? É o título do herdeiro do trono francês. Simplesmente isso. Agora, este Delfim em particular nunca chegou a ser rei porque morreu antes do pai, que era o Luís XV. E, portanto, foi no reinado deste avô, do Luís XV, que nasceu e cresceu a nossa pequena Isabel. Aliás, já tinha falado aqui a propósito de outras coisas, a numeração dos Luíses, estes últimos Luíses, tem muitos saltos de geração. O próprio Luís XV era bisneto do Luís XIV, o rei Sol, não é? Porque tanto o pai como o avô tinham morrido durante o reinado do Luís XIV. Portanto, temos o Luís XIV, o seu bisneto é o Luís XV e depois o seu neto é o Luís XVI. Muito interessante. E isso muitos anos pelo meio, Sim, obviamente. há mortes ali e também há. Porquê? Por causa de um longo reinado, o mais longo reinado da história do Luís XIV, que há registros, 72 anos. Continua a ser um recorde na história. O segundo lugar, que uma graça, é Isabel II, É Isabelinha. da Inglaterra, é verdade. 70 anos e 214 dias. Esteve portanto, quase quase. 71. É verdade. Ai, minha O nossa. terceiro lugar é ocupado por um tipo que tem apenas menos 100 dias no trono do que a Rainha Isabel II, Bhumipol da Tailândia. Ambos são do século XXI, claro, morreram já no século XXI. Agora, estes dois chegaram aos 70 anos de reinado porque viveram muitos anos. O Luís XIV fez ali um bocadinho de batota porque ele subiu ao trono com apenas 4 anos, não é que tenha morrido particularmente. Portanto, distancia-se de qualquer outra Sim, pessoa. se considerares só reis adultos, Sim, a Rainha Isabel II está de facto em primeiro lugar. Mas não consideramos só reis adultos. Portanto, Não, escusam de sim, voltar sim, a parar sim. o carro. Arranquem com o carro. faz Se ele favor. se achou rei aos 4 anos, É porque era rei aos 4 claro, anos. quer comer com tablet à frente, comia. Ninguém dizia não, não agora. Olha Ui, e olha virava quem. aquilo. Até aos 4 anos e às mesas tudo assim para toba! Agora, isto é só uma gracinha para dizer que a nossa Isabel era, portanto, neta do Luís XV e tetraneta do Luís XIV. E para o caso que nos interessa, era a irmã mais nova do Luís II, o Luís XVI. Péssima ideia ser a irmã do Luís XVI nesta altura. Mas era também a sua irmã preferida e era uma das Bourbons mais populares. Era uma figura muito querida, ou seja, era uma mulher que estava lá na sua vida, não era nada nem daquelas intrigas, nem daquelas, claro, que o descontentamento popular fazia ver, como é o caso da Maria Antonieta, sua cunhada, dos grandes gastos, a culpa da fome, da miséria e tudo. Nem lhe era uma dado pessoa- esse palco, não é? Esse não, palco, não, esse- era uma mulher francamente. As pessoas sabiam, quer dizer, Claro, era da família real, conhecida. são figuras, mas era uma figura ainda por cima muito religiosa e tudo. Era uma jovem. Sim, era uma Foi na jovem. onda. Foi mesmo. Era uma figura mesmo que as pessoas gostavam, sim. Era uma espécie de anjo quase amorosa, seja no seio familiar, Sim, como sim. até passava lá para fora essa ideia. E viveu sempre muito chegado ao irmão, e lá foi com ele, depois da Revolução, para Paris. Apesar de ser a opinião dela dizer nós devíamos ficar aqui em Versailles, mas o rei resolveu ir para Paris. Eu lembro que a Revolução, e nós já falámos aqui de muitas destas figuras, não depôs logo o
Luís XVI, logo no dia a seguir. Pelo contrário, ele foi ainda, durante algum tempo, um monarca constitucional, acabou-se a monarquia absoluta e pensou-se, pronto, agora temos este rei, também figura. com, com as outras instituições, e pronto, o que é que vai acontecer? Eles fazem uma tentativa de fuga da família real de Paris, juntam-se todos à noite e vão todos a fugir, são apanhados e é isto que vai selar, de facto, o seu destino. O rei acaba por ser guilhotinado, a França torna-se uma república, a Isabel vai ser presa no Temple, aliás, no mesmo, vou-te chamar apartamento, mas na mesma cela que a cunhada, Maria Antonieta, até que esta é levada para ser ela guilhotinada, como sabemos. Isabel não soube logo, eles não iam contando. Eles estavam a família muito próxima ali perto, levavam de vez em quando umas pessoas e eles não sabiam, não lhes contavam, claro. E as situações, aquilo foi-se degradando. Eles tinham ao princípio uma ou duas pessoal doméstico, vou chamar criadas, mas eram pessoas mais íntimas, de que foram-lhes retirando e, portanto, às tantas o contacto com o mundo deixou de Desapareceu de se fazer, completamente, sim. claro. E começa uma discussão acesa sobre o que fazer aos outros Bourbons, que não eram o rei e a rainha. Claro, o Robespierre, que é um dos líderes da Revolução, era absolutamente contra que matassem esta mulher em particular. Para já porque temia a reação popular de matar alguém que não havia outro crime que pudessem... Fora das contas, não é? Sim, Dessa não havia outro crime, sim. para além do crime de ter nascido naquela família, não havia rigorosamente outro que lhe apontassem. Só que a violência do terror, o grande terror, como se chama, foi escalando e acabou por ser, de facto, julgada, condenada a ser guilhotinada no dia seguinte, ao julgamento, com mais 24 pessoas muito próximas dela. E é nesta altura que ela sabe da morte da cunhada, quando pergunta o que tinha acontecido. Agora, nós temos descrições muito detalhadas da calma com que ela viveu estes últimos momentos. Era uma mulher de 30 anos, lembra, não é? Ela foi a última, portanto, viu os seus 24 amigos, não viu, mas subiam. Essa leva de pessoas. Sim, eles estavam todos numa carroça e eu saindo à vez e iam-lhe dar um beijo final e ela consolou muito, estas descrições até um bocadinho pungentes, consolava as pessoas, sim, até chegar de facto a vez dela. Que radicalismo, que sim, sabemos sanguinário. como foi sim, esses excessos, como se chama, deste período. Foram todos os corpos lançados para uma vala comum num cemitério. Agora, por ironia, o grande terror depois encheu aquelas valas com muitos dos próprios protagonistas. O Robespierre é um caso particular e o próprio tipo que dá o nome à guilhotina, todos lá foram parar. Cientistas, aristocratas, enfim, tantas milhares de pessoas que morreram nesta altura. Só que a Revolução deu muitas voltas, vai-se a República, veio o Império do Napoleão, vai-se o Império do Napoleão e em 1815 há durante 15 anos aquilo que nós chamamos a restauração dos Bourbons. Eles voltam ao trono, sim. No caso, dois irmãos do Luís XVI que tinham conseguido fugir, da nossa Isabel, nomeadamente o Luís XVIII e o Carlos X. E vocês perguntam, então em Luís XVII não há? Ele não reinou, efetivamente, mas entra na numeração o pequeno filho de Luís XVI e Maria Antonieta, que conta desde a morte do pai até à sua própria morte também no Temple aos 10 anos. Enfim, já são os quadros da Revolução. Agora, quando volta ao trono, o Luís XVIII, portanto outro dos irmãos da nossa Isabel, apressou-se a mandar procurar o corpo da irmã no tal cemitério. Claro, tinham-se passado 20 anos e, portanto, era impossível reconhecer o que é que fosse. Sim. E pegaram nas ossadas todas e levaram-nos para um sítio muito especial que se chama as Catacumbas de Paris. E é disso que, na verdade, vamos falar hoje. A ocupação humana de Paris tem milhares de anos. Nós sabemos que foi a Lutécia dos franceses, não é? Dos romanos, aliás. E depois houve vindas e vindas, vêm os francos, saem os romanos, vai a tua avó, chega a tua avó, vai a tua tia, Muita atividade. Aquela que esteve presa em Alcatraz. Sim, em Alcatraz. Viveu em Paris, mas foi para Alcatraz. Sim. E que teve ali uma vida, alguns Montmartre ali na zona. Sim. É Lagolu, lembra? Já passamos aqui. Vamos lá ver. Agora, Paris sempre teve uma importância enorme, portanto, não só era um aglomerado de pessoas, urbano, mas como era uma cidade enorme, chegou a ser, eu não sei se posso dizer a maior cidade do mundo durante alguns períodos, mas pelo menos das maiores cidades do mundo, sem comparação com qualquer outra. Estamos a falar da antiguidade, da Idade Média, era seguramente, ainda hoje. E tem a tipificação de cidade já há muitos anos, não é? A ideia, ela é a cidade. Milénios, é verdade que sim. E sempre cheia de pessoas. Ora, como nós lembramos aqui todos os dias, as pessoas é uma coisa que morre imenso. Nomeadamente sempre mesmo. Vem com tanta esperança, tanta força, não sei o quê. Mas com tantas ideias, tanta coisa, mas vai com tudo brioches, mas acaba tudo no sim. mesmo. Agora, depois de morrer, as pessoas têm de ser enterradas em algum lado. E assim foram nascendo os cemitérios de Paris. Agora, é muito engraçado acompanhar
pronto, não vai ser agora aqui que vamos falar muito disso, mas há movimentações de uma margem para a outra do Sena ao longo da história da urbanização de Paris. Numa altura moravam na margem esquerda, depois acontece qualquer coisa, uma peste ou etc., mudam-se para a margem direita, e aconteceu que os cemitérios da cidade de Paris foram ficando no coração da cidade e, como se costuma dizer, ao barrote. Isto foi uma situação mesmo dramática, sobretudo no maior deles, onde aquilo estava tão cheio que escavavas e estavas a encontrar outras pessoas, já não sabiam mais onde é que havia de pôr, os ossos iam pondo numa espécie de coisas que construíam ali à volta do cemitério. Paredes, claro, quase, e com um problema de saúde pública gigante. Pois é. Até que em 1774, uma década antes da Revolução, portanto até desta altura em que estamos a falar, se tomam medidas sérias, finalmente tem de se fazer alguma coisa a isto. No caso, usar a gigante rede de subterrâneos de Paris, antigas minas que tinham sido descobertas não há muito tempo, eram pedreiras dos romanos que lá tinham debaixo da terra. Claro, andavam a fascinar todos os parisienses. É uma rede interminável de subterrâneos que existem debaixo da cidade de Paris. Incrível. Há muitas partes nunca exploradas. São quilómetros e quilómetros e quilómetros e quilómetros. Que já lá estão. Que já lá estão. É uma pedreira. Há umas partes até submersas e claro. tudo. E de vez em quando lá se fazem explorações. São inspiradas nas de Roma. Não era uma novidade em Paris. Eles tinham também, depois serviam para muitas coisas, desde esgotos, desde essas coisas. Nós sabemos que os romanos Fuga, tinham ideia de guerra tudo também, claro, isso, claro. esconderijo, enfim, todas as Uau. coisas. E também já existiam parecidas na cidade de Alexandria e na Grécia Antiga, tudo mais ou menos na mesma altura. As catacumbas em si, ou seja, este cemitério subterrâneo que existe na cidade de Paris, são uma parte das minas relativamente pequena, é 1,5 km de túneis, a que se acede por 130 graus para descer e 130 graus para subir, e onde estão os restos de 17 cemitérios da cidade de Paris, o que prefaz 6 milhões de pessoas. Muitas delas famosas, do Pascal ao Lavoisier, e também muitos nomes da Revolução, claro. É um processo que levou 12 anos a alinhar todos os ossos nas paredes, a fazer monumentos com eles. Penso que já viram fotografias disso. Alguns em formas artísticas. Fazem-se estátuas para nos lembrar também de que aquilo é o nosso destino, não é? Claro. É quase uma gigante capela dos ossos, muito impressionante, durante 1,5 km nas catacumbas de Paris. Depois, no século XIX, torna-se uma atração turística, que é até hoje, não é? No início tinha até acesso ilimitado. Ias lá, à noite, dia, e lá ias. Depois começou-se a limitar, porque está cheia de histórias e de lendas. Gente que por lá se perdeu e que lá terá morrido, que ainda por lá anda, claro, as assombrações, vídeos misteriosos que aparecem. Há filmes de terror sobre este sítio. Há um assalto a uma adega de um apartamento daqueles do 16e que se entraram por baixo e escavaram. É verdade que sim. Isso aí era à procura de outra morte. Exatamente. Não, mas é um roubo de milhões, porque era um vinho, uma coisa importante. Também serviu de esconderijo dos nazis durante a Segunda Guerra. Foi uma estufa de cogumelos durante o final do século XIX. Uau. E há também histórias de assassinatos de gente que levava para lá outra para a matar. Como a história do mundo passa tanto por aí, pelo menos do mundo ocidental, neste lugar, neste esconderijo. Aconteceu ali tudo. Uau. É verdade, vale mesmo muito a pena a visita. Ainda que nem toda a área esteja aberta, como eu já disse, há partes até das catacumbas que não estão exploradas e que estão cheias destes mitos. E poderão, claro, ver os ossos destes 6 milhões de pessoas no meio daqueles milhões todos. Lá estão também os ossos da nossa princesa, culpada, como todos nós, de ser filha do pai e da mãe dela. A princesa Isabel de França morreu faz hoje 230 anos.